Senhoras e senhores, a gente está continuando aqui a parte de guerras modernas, onde a gente, não sei se lembra, estava falando sobre a dinastia Habsburgo, e dentro deste conteúdo falávamos sobre a questão da transição para a Guerra dos 80 Anos, que é a primeira das guerras modernas que a gente destacou. Uma guerra entre Espanha e Holanda pela independência desta. E Portugal, por sua vez, que era um parceiro da Holanda no comércio do açúcar, se viu arrastado para a guerra devido à União Ibérica, no governo de Filipe II, em 1580. Tanto que em 1630, como desdobramento da União Ibérica, os holandeses, a partir da Companhia das Índias Ocidentais, invadiram o Brasil holandês, matéria que vocês viram com a Mãe Tralha. Então, esse é o cenário que a gente está. Vamos resumir isso de outra forma? Deixa eu escrever de um outro jeito a mesma coisa, até para dar continuidade, para você perceber que o negócio não parou ainda. O que que eu sei e que você sabe? Que a Espanha está em guerra com a Holanda, porque esta busca a independência. E agora, Portugal está unido à Espanha e, portanto, também em guerra com a Holanda. O governo espanhol viu aqui uma chance de dominar a Holanda separatista e, para tanto, pediu auxílio a seus dois principais aliados, ou seja, o Habsburgo da Alemanha e o Habsburgo da Áustria. De forma que o que era uma guerra entre a Península Ibérica, que agora está unida, e a Holanda, passou a ser quase uma guerra europeia, porque a Alemanha e a Áustria se juntaram nessa guerra, de forma que, apoiando a Espanha, vem a Alemanha e a Áustria. Eu escreverei isso de outra forma, que é a forma que costuma aparecer em vestibular. Quem sai em apoio da Espanha? A família Habsburgo. É a família Habsburgo que sai em apoio da Espanha. E aí você volta de novo para o mapa comigo. O fato desses dois, agora eu vou rabiscar um pouquinho mais aprofundado, tá? Desses dois se unirem ao governo espanhol e atacar a Holanda, fez com que os Bourbons ficassem extremamente angustiados, né? Porque os Habsburgos estão tanto na Espanha, quanto agora em Portugal, quanto na região que é a Alemanha e a Áustria, o Sacro Império. E os Bourbons, que governam a França, estão literalmente no meio, no olho do furacão. Não é à toa que os Habsburgos chegaram à conclusão de que talvez eles pudessem aproveitar esse momento e dominar a Europa inteira, pelo menos a Europa continental. Reparou que a gente não está falando da Inglaterra hora nenhuma, né? É porque a história dela é à parte, a gente vai fazer agorinha. A história dela é à parte. Porque quem está lutando aqui são essas pessoas. Os Habsburgos de um lado, tá? E agora, com a União dos Castela, todo esse processo. Resultado? Isso aqui pode só te chamar a atenção, te atrapalhar, vou apagar. Nós estamos com uma guerra que era entre a Espanha e a Holanda, que agora arrastou para a guerra Portugal, Alemanha e Áustria. A resposta para isso veio numa reação, no mínimo, criticável. Sabe que país resolveu apoiar a Holanda? A França dos Bourbons. Vai escrever embaixo para ficar igualzinho, né? A França dos Bourbons. Olha eu escrevendo errado. Só um minuto para a grafia ficar certa. A França dos Bourbons. Portanto, uma guerra que era entre Espanha e Holanda, agora é uma guerra que envolve Holanda, Espanha, Portugal, Alemanha, Áustria e França. A Europa continental praticamente inteira arrastada para a guerra. Essa guerra tem nome, essa guerra entre Bourbons e Habsburgo tem nome, tá? E ela vai ser chamada de a Guerra dos 30 Anos. Tá? A Guerra dos 30
anos. E, não sei se você se lembra, porque foi da aula de hoje passada, esta guerra de cima chama-se Guerra dos 80 anos. Então, só mesmo num lugar igual à história, onde a Guerra dos 30 anos pode estar dentro da Guerra dos 80 anos e ser mais importante que a primeira, porque essa guerra envolveu a Europa inteira. E agora, eu vou propor um nó cerebral para vocês, tá? Mas, na verdade, eu acho que é um pessoal criativo para dar nome à guerra. Olha que nome massa. Até porque, pelo menos, matemática eles sabem. Na Idade Média, eu acho que nem matemática o pessoal sabia. A Guerra dos 80 anos começa em 1500, eu escrevi errado, vou apagar, 1568 e termina em 1648. A Guerra dos 30 anos começa em 1618 e termina em 1648. Pelo menos conta eles sabem, né? Porque a Guerra dos 100 anos durou 116. Aqui, pelo menos, bate. E o que eu vou propor agora para vocês, gente, é a parte que não é tão importante, tá? Eu preciso ter certeza que você entendeu a Guerra dos 30 anos, a guerra entre Bourbons e Habsburgos, a guerra que foi provocada pela Guerra dos 80 anos. Esta guerra provoca esta. É ela que causa de baixo. Arrasta toda a Europa continental, com exceção importante da Inglaterra, para o conjunto da guerra. Esta guerra dos 30 anos é a guerra mais importante da Europa, talvez de todos os tempos. E é em cima disso que eu vou propor agora um pequeno avanço disso, um pequeno nó cerebral. Está aqui bonitinho, a guerra em si, está acontecendo a guerra. Vamos ao resultado dela. Tá? A pergunta do Felipe é a coisa que eu estou pedindo para vocês entenderem. Ele está perguntando por que elas acabaram ao mesmo tempo. Porque, na verdade, a Guerra dos 80 anos vira Guerra dos 30. Portanto, o dia que a Guerra dos 30 acabar, a dos 80 acabou. Porque, como você pode ver, simplesmente era uma guerra entre dois povos que arrastou vários outros. Então, quando acabar, acabou tudo. Acabou a dos 80, porque, na verdade, acabou a dos 30. É como se você dissesse que a Guerra dos 80 anos está dentro da Guerra dos 30 anos, o que é, obviamente, um paradoxo. E eu preciso discutir com vocês o resultado dessa guerra. Mas antes, só para não dizer que eu não citei, em 1640, antes da guerra acabar, então, em 1640, deixa eu ver a pergunta ali para saber se é avançando ou não. Tá. A guerra de 1640 acontece a saída de Portugal daqui, ou não? É o fim da União Ibérica. Você viu isso com metralha. E com o fim da União Ibérica, os portugueses escolhem outra família real, não é isso? Que é a família dos Bragança, iniciando a dinastia dos Bragança, que é a dinastia de Dom João, que vai ser Dom João V. Depois, vamos chegar até Dom João VI, tem o pessoal aí no meio, tem a Dona Maria, e por fim, Dom Pedro, que é do Brasil. Portanto, lá no nosso esquema, em 1640, Portugal rompe com os Habsburgo, iniciando uma nova dinastia portuguesa, que é a dinastia dos Bragança, que vai chegar até a história do Brasil. Fim da presença dos Habsburgo. No caso da Espanha, continuará Habsburgo até a Espanha virar uma república. Então, no caso da Espanha, continuação dos Habsburgo. E os Bourbons agora estão no seu clímax, porque os Bourbons venceram a Guerra dos 30 anos. Portanto, a guerra entre Bourbons versus Habsburgo, que a gente comentou, era todinha na aula aqui nesse slide, uma guerra chamada Guerra dos 30 anos, uma guerra que arrastou esse pessoal todinho para a guerra está envolvendo toda essa área que eu estou marcando de preto, tá? Foi vencida pelos Bourbons. Vitória dos Bourbons sobre os Habsburgos. Como consequência disso, primeira consequência, reconhecimento da independência da Holanda. A Holanda agora é um país independente. Nome desse país na época, Países Baixos, só depois que virou Holanda, né? O nome original é Países Baixos, do Norte.
Segunda consequência, declínio dos Habsburgos. Os Habsburgos não são mais a família poderosa que era. Qual é a família poderosa agora? Os Bourbons. E é aí que a gente dá uma pequena viajada com a matéria. Os Bourbons estão no seu auge. Por favor, você sabe em que século estamos. Estamos no século XVII. O ano é 1648. Portanto, estamos no século XVII. Auge, errei, auge dos Bourbons, tá? Auge da família Bourbon. Auge é um homem. Quem é o cara que encerrou esta guerra? Quem venceu os Habsburgos? Todo mundo conhece o nome desse cara. Ele é o rei mais famoso da história da Europa. Luís XIV, o Rei Sol. Portanto, é Luís XIV que arrebenta com os Bourbons. Ah, eu falei bobagem, né? Eu vou empolgando aí, eu falo errado. É Luís XIV que acende os Bourbons ao seu máximo, que arrebenta os Habsburgos, que detona a Espanha e enfraquece todo o cenário europeu, menos ele. Não é à toa que ele vai se autotitular o Rei Sol. O Rei Sol. E Luís XIV vira para esse pessoal e fala assim, oi. Fala assim, oi. Você perdeu, né? Perdi. Perdi sim. A eles. Já que você perdeu, e você reconhece que perdeu, eu acho que a gente devia fazer um tratado. E aí aparece o primeiro grande tratado da Europa moderna. Luís XIV conversa com o imperador Habsburgo e assina um tratado que se chama Westfália. O Tratado de Westfália. Nesse tratado, os Habsburgos pagam indenização à França, reconhecem a independência da Holanda e, por favor, tenta acompanhar essa parte agora. Estou indo assim mais devagar agora, porque é agora que o negócio meio que... E recebe o seguinte pedido de Luís XIV, que eu estou assim, você sabe aquele pedaço de terra que vocês pegaram e que lá no passado, olha onde esse cara vai buscar, lá no passado era a França Central? Esse pedaço aqui? Aí o cara, sei. Pois é, esse pedaço foi anexado pelo Sacro Império. Mas, sinceramente, na minha opinião, isso nunca foi do Sacro Império. Isso sempre foi da França. E, portanto, devolvam. E por isso, no Tratado de Westfália, a França, dos Bourbons, toma dos Habsburgo a Alsácia e Lorena. Pega de volta. Fala, é meu, sempre foi. Porque nós somos os herdeiros de Carlos Magno. Não é vocês. Vocês são ridículos. E, portanto, no Tratado de Westfália, a Alsácia e a Lorena passam a pertencer à França. Os germânicos têm que ficar calados. Os germânicos têm que ficar quietinhos, porque eles foram derrotados pelo grande Rei Sol. E sabe aquela mania que todo povo tinha, sobretudo no passado, de quando fazia uma coisa muito grande, muito gloriosa, muito bonita, eles faziam questão de demonstrar isso por meio de ações? Luís XIV não pensou duas vezes. Depois que a guerra acabou, ele mandou construir uma obra. E que essa obra fosse um símbolo do triunfo francês sobre os germânicos. Porque quem manda na bodega da Europa somos nós, os franceses. E aí Luís XIV constrói o símbolo do sucesso dos Bourbons, o Palácio de Versalhes. Então entenda isso e aceite. O Palácio de Versalhes é considerado pelos franceses o símbolo do sucesso francês sobre os germânicos. É quase uma construção viva da superioridade francesa. Estamos no século XVII. Aí o tempo passou. 18, veio a Revolução Francesa,
O neto do Luís XIV, que é o Luís XVI, foi guilhotinado. A França virou uma república. O liberalismo, como a gente já comentou, substituiu o mercantilismo. A burguesia vivia a segunda revolução industrial na Inglaterra, na França, na Bélgica, nos Estados Unidos. O mundo capitalista estava se consolidando. E junto com o liberalismo, uma segunda onda tão forte quanto o liberalismo marcou o século XIX. O século XIX é marcado por duas ondas. O liberalismo, que terá como berço a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, a Bélgica, o Japão, tá? Não, vai ser não. E a segunda onda, o nacionalismo. O século XIX é marcado pelo liberalismo e pelo nacionalismo. E esse nacionalismo cresce, o orgulho de ser francês, aquela coisa de Estados Unidos, a nação que foi abençoada por Deus, lembra? Destino Manifesto, vocês verão ou já viram com metralha. O nacionalismo chega até no Brasil, gente. Aqui no Brasil, o nacionalismo do século XIX vai ecoar no século XX. Semana de Arte Moderna, modernismo. E esse nacionalismo europeu vai afetar os germânicos. Vai afetar os germânicos. Exatamente. E ao afetar os germânicos, não só eles, afetam os italianos também, vão gerar um processo de unificação tardia. E eu não vou aprofundar dessa matéria agora, mas eu preciso que vocês lembrem que essa unificação tardia vai dar origem a um país chamado Alemanha. O processo de unificação é de 1850 e termina em 71, quando a Alemanha se unifica. E nesse processo de unificação houve guerras. Houve guerras, não foi só uma, não, ou duas. O líder do processo de unificação, o cara que liderou esse processo de unificação, se chama Otto von Bismarck, líder do exército nacionalista prussiano. E a partir da Prússia, que entrou primeiro em guerra com a Dinamarca, você terá o início do processo de unificação. Estou apenas apresentando, a gente vai ter aula disso ainda. Nesse processo de unificação, olha aqui a Prússia original, ó, tá vendo? Deixa eu botar um apontador para ver se ajuda. Olha aqui, ó. E deixa eu parar e escutar a pergunta, porque eu estou socando matéria. Vai. Quem levantou a mão aí? Passou? Posso continuar? Qualquer coisa você pode interromper e já perguntar. Olha o tamanho da Prússia. Essa Prússia entrou em guerra aqui e unificou essa área ao sul da Dinamarca. Depois incorporou toda essa região quando ele entrou em guerra com a Áustria, a guerra austríaco-prussiana, e venceu também de novo. Só que, hora que ela foi para cá, olha quem que ela cutucou. Olha quem foi cutucado por ela. A França. E essa região que eu estou circulando agora de preto é a famosa área chamada Alsácia e Lorena, que no século XVII, Luís XIV pegou e tomou. A Alsácia e Lorena foi anexada pela França. Agora estamos no século XIX. E o que Bismarck quer? A devolução da Alsácia e da Lorena. A Guerra Franco-Prussiana, que termina derrubando o imperador da França na época, chamado Napoleão III, que era o sobrinho de Napoleão, tá? E obrigando a França a devolver a Alsácia e Lorena. De forma que no século XIX, o Estado francês se vê vencido pelos antigos opositores, vê nascer uma nova Alemanha. Olha o tamanho dela, vou mostrar um outro mapa. Isso agora é tudo Alemanha, a Alemanha, tá? Incluindo esta área. Aliás, desculpa, essa aqui também, que é a Bavária. Então, toda esta área. E tomando um pedaço de terra que estava na mão dos franceses desde o século XVI.
Para não, se isso aqui já, por si só, já não fosse a gota d'água, quando esse nacionalismo germânico venceu, a guerra entre a Alemanha, que está nascendo, versus a França é a derrotada, o que você faz com o fim de uma guerra? Você chama o derrotado e fala, e aí, amiguinho, vamos negociar? E a Alemanha obrigou a França a assinar um tratado. Esse tratado é o que a gente chama de tratado binacional. Ele vai ser assinado nos dois países, sabe? É uma maneira muito comum de países fazerem tratados, sobretudo depois de guerra. Se assina o mesmo tratado, espelho. Uma na cidade do país que venceu e outra na cidade que o país perdeu. O nome desse tratado lá na Alemanha é Tratado de Frankfurt, porque foi assinado na cidade de Frankfurt. Para mim não interessa, porque eu fui lá na França e assinei esse tratado. É claro que eu fui assinar o tratado na capital, Paris. Só que diz que quando os alemães chegaram em Paris, eles falaram assim, ou a gente veio assinar o tratado. Ele falou assim, que bom. Falou assim, vamos assinar o tratado lá em Versalhes. Ele disse, por quê? Não, é porque... é porque vocês falaram que vocês são superiores, né? Que vocês mandem tudo. Eu acho que... Vamos assinar lá? Não, mas a gente não fez. Fez sim, fez sim. Seu rei, lá de trás, fez o Versalhes e disse que era um símbolo do triunfo, de que o povo alemão era fraco. Então nós vamos assinar essa porra desse tratado lá em Versalhes. Eu vou cagar aqui tudo e vou depois te humilhar. Portanto, o Tratado de Versalhes, assinado em 1871, é um símbolo do sucesso alemão sobre os franceses. E pelo Tratado de Versalhes, a Alsácia e a Lorena passam a fazer parte da Alemanha. Mas você vai me permitir ir além e mudar o nome, porque Alemanha é o nome que a gente dá. A Alemanha deu-se outro nome. Este é o nome adotado pela Alemanha depois da Guerra Franco-Prussiana. Segundo Reich. Portanto, senhoras e senhores, no século XIX, os alemães pegam de volta a Alsácia-Lorena, humilham os franceses, obrigam eles a assinar um tratado chamado Tratado de Versalhes. E a consequência disso é o francês sonhando em se vingar do alemão. O francês de 1871 a 1914 ficava falando para o filho dele, filho, que pai? Filho, presta atenção, os alemães não prestam. O segundo Reich é um monstro. Se eu não conseguir vingar o povo francês, você vinga. E esse movimento francês, chamado revanchismo, é uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial que opõe a Tríplice Aliança contra a Tríplice Entente, sendo que um dos países membros da Tríplice Aliança principal era o Segundo Reich. Além dele, você tinha o Império Austro-Húngaro, que também é germânico, é herdeiro do Sacro Império, não é isso? Lá da época da divisão do Carlos V, tá vendo? E a Itália. Já na Tríplice Entente, você tinha a Inglaterra, tá? Você tinha a Rússia, mas você tinha a França. Ó, França e Segundo Reich. E como eu espero que você se lembre, a Primeira Guerra Mundial estourou, durou 4 anos, foi de 14 até 18, e nesta guerra, o Segundo Reich foi derrotado, ou não foi? Aqui você vê a Europa antes da guerra, antes da Primeira Guerra Mundial, né? Onde temos o Segundo Reich aqui, esquece os nomes em vermelho, gente, olha só o que está escrito em preto. O Segundo Reich, tá? A França em
guerra. E essa área que você está vendo aqui, que eu estou marcando, é a Alsácia-Lorena. É claro que ela pertence à Alemanha. Ela é fruto da Guerra Franco-Prussiana. A guerra estourou, França e Alemanha estão lados opostos, a Alemanha perdeu, e aí o que a França fez com a Alemanha derrotada? Chamou a Alemanha e falou, mãe, vem cá, vem cá. O que foi? Vem cá, seu pulha. O que foi? Você perdeu a guerra, não perdeu? Perdi. Quando a gente perde a guerra, o que a gente faz? Eles? Tratado. Falei, que bom. Eu acho que eu não preciso dizer nem para você onde a gente vai reunir. Aí eles, vai, onde? Eu falei assim, em Versalhes, amiguinho. Não é lá que você fez a humilhação? Então é lá que você conserta a humilhação. Por isso, na guerra mundial, a primeira, a reunião de encerramento da guerra também foi em Versalhes, no ano de 1919. Quando então a Alemanha, agora derrotada, foi obrigada a devolver para a vitoriosa França a louvável e desejável região da Alsácia e da Lorena, alterando o mapa, como vocês podem ver aqui, ó. Este é o mapa antes, esse é o mapa depois, né? Perdão, um clique, depois da guerra, tá vendo? Ó, de novo aqui, ó. Alsácia-Lorena era da Alemanha, agora pertence à França. A Alemanha diminuiu de tamanho consideravelmente, como você pode reparar. Olha o tamanho que era o Segundo Reich. Perdi território para a Polônia, perdi território para a França, perdi território na região da Escandinávia, para a Dinamarca, e ainda perdi território para a República Tcheca, para a República da Tchecoslováquia. A Alemanha foi fragmentada pelo ódio francês, sobretudo exigindo a devolução da rica e importante região da Alsácia e Lorena. O que você acha que isso fez com os alemães? Os alemães passaram a nutrir um sentimento de ódio. Portanto, pós Primeira Guerra Mundial, a Alemanha derrotada culpava grande parte dos seus problemas a postura absurda da França de humilhá-la na guerra. O Tratado de Versalhes foi chamado de um tratado humilhante, e isso provocou uma crise na Alemanha. Esta crise acabou levando à ascensão de quem ao poder, gente? E o Adolfinho assumiu o governo alemão, estimulou a indústria bélica, tá? E construiu o Terceiro Reich, ou não? E ao fazer o Terceiro Reich, lançou o mundo na Segunda Guerra Mundial e invadiu, promoveu a invasão da França, pegando de volta a Alsácia e Lorena. Mas a doideira que eu quero encerrar com vocês, aquela assim, sabe, cereja no bolo, grande finale, para ver se você entender essa loucura inteira desses países, sobretudo dessa disputa, dessa rivalidade histórica, secular, entre franceses e alemães, é que Hitler invade a França e ocupa Paris. Reza a lenda que os parisienses quebraram o elevador da Torre Eiffel para que Hitler não pudesse subir pelo elevador da Torre Eiffel. Obrigaram ele a subir de escada. Grande diferença. Hitler evacuou a cidade. Hitler mandou fazer uma suástica de aço. E sabe aonde ele pregou essa suástica? Nas portas de Versalhes. Oh. Mas o mais doido, na minha opinião, foi Hitler. Chamando um pintor, ele mandou chamar um pintor e fez um quadro dele. Em Paris. Mas o que o pintor não entendeu foi que roupa esquisita era aquela que Hitler estava usando. Hitler pegou uma roupa que ele nunca tinha visto, uma roupa esquisita, parece que é uma roupa antiga. Mas o pintor não é doido, né? Não virou para ele e falou assim, que merda é essa, senhor? Não, ele foi lá e pintou. Sabe que roupa que era que Hitler usou para mandar pintar esse quadro depois que ele venceu a França e ocupou Paris? É uma réplica da roupa usada por Carlos Magno na sua coroação pelo Papa em 800 depois de Cristo. Então, o que Hitler queria dizer? Que o Reich é o verdadeiro herdeiro de Carlos Magno
e não o povo francês. A discussão sobre Alsácia-Lorena ecoa até aí. Para que, antes que alguém pergunte, como resultado final disso, não é? O Hitler é derrotado, o Reich é exterminado e a Alsácia-Lorena volta a pertencer à França novamente. E até agora é aí que estamos. Tá? Esta é a disputa que se iniciou lá com Carlos Magno, quando seus netos dividiram o império em França Ocidental, que vai virar a França, e França Oriental, que vai virar os dois países germânicos mais importantes, a Alemanha e a Áustria. E claro, enquanto tudo isso corria, a Inglaterra ficava alheia a tudo isso, vivendo isoladamente a dinastia dos Tudors, que estimularam a indústria, estimularam o desenvolvimento econômico, colonizaram as 3 colônias e geraram algodão, garantindo um desenvolvimento para a economia inglesa, levando ela sozinha à primeira revolução industrial, mas não antes dela ser o primeiro país a viver uma revolução burguesa, que é a Revolução Britânica e a gloriosa, que a gente vai entrar no segundo semestre. Beleza? Há tempo? Aqui estão perguntando. A Alsácia-Lorena está com quem agora? Depois da queda de Hitler, esta área pertence ao território francês, tá? Ao território francês. E os Tudors vão ser representados, sobretudo, por uma mulher chamada Elizabeth I, a Rainha Virgem. E vão viver o auge delas com Elizabeth, igual os Bourbons viveram o auge deles com Luís XIV. Só que Elizabeth I morre virgem, não deixa filhos, e por isso ela é a última dos Tudors, mudando a dinastia dos Tudors para a dinastia dos Stuarts. E assim como Luís XVI sofre a Revolução Francesa no século XVIII, os Stuarts sofrem a Revolução Inglesa, puritana e gloriosa no 17. Tá? Então, a Inglaterra tem da sua dinastia os Tudors e depois os Stuarts. O que é importante dos Tudors? O processo de colonização da América, o processo de estimulação à indústria, o desenvolvimento do anglicanismo. E os Stuarts, a Revolução Inglesa. No caso da França, a dinastia dos Bourbons, com a Guerra dos 30 Anos, a ascensão de Luís XIV, o declínio dos Habsburgo e depois a Revolução Francesa de Luís XVI. Os Bragança são famosos pela vinda da família real para o Brasil. Tá? E Bragança e Habsburgo também enfrentam as independências da América. Este é todo o processo de absolutismo e dinastias da época moderna